Boa tarde, caros amigos. As tertúlias Conversas com Princípio e Fim estão hoje na casa do Dr. Amilcar das Neves. Nasceu em Lisboa, cursou História na Faculdade de Letras, professor e pensador social. Dr. Amilcar, boa tarde uma vez mais. Muito obrigado por nos ter recebido e disponibilizado para a nossa conversa mensal, uma vez que é meu convidado na tertúlia do mês de março. Depois de, no mês de fevereiro, termos assinalado o 5º aniversário destes eventos, chegou a hora de organizar, de preparar a tertúlia deste mês. Deste modo, o tema, afinal, quem somos nós, o qual terá lugar na Sociedade Musical Odivelense no próximo dia 27, com início às 16h30. Dr. Amilcar, boa tarde uma vez mais. Relativamente ao tema que nos vai trazer, quer fazer o favor de nos fazer uma breve sinopse sobre o tema, respondendo, ainda que resumidamente, à pergunta, afinal, quem somos nós? Boa tarde. Eu quero começar por frisar o prazer que me dá, de facto, participar nas tertúlias, onde tenho estado com alguma frequência, naturalmente como assistente, mas também já como palestrante, talvez há um ano, sensivelmente. Uma ou duas vezes, exatamente. Sim, exatamente. E quanto à pergunta que me faz e que resulta do título da própria palestra que eu propus para o mês de março, fazer a pergunta, afinal, quem somos nós, pode parecer, à primeira vista, um pouco de petulância da minha parte, mas, na realidade, a ciência hoje tem-nos fornecido, muito frequentemente, ainda hoje, uma notícia extraordinária sobre o novo radiotelescópio que fica no Chile, no deserto de Atacama, que já consegue recuar no tempo até 13 mil milhões de anos, que é uma coisa extraordinária, na verdade. É uma coisa que fica apenas a 1,4 mil milhões de anos do princípio do universo. Não é? Já nos permite, de facto, refletir muito sobre o homem e, de facto, se perguntarmos, mas quem somos nós? A pergunta poderá até parecer um pouco despropositada, pois então não sabemos nós quem somos. Claro, ainda temos dúvidas, todos não é? nós sabemos quem somos. Bom, e se calhar não podíamos estar mais enganados. Mas isso é uma coisa que vou deixar para responder no dia da palestra, de facto. Muito bem. É complicado. Como escritor, que processo de escrita é que adotou? Isto é, escreve mais de dia, escreve à noite? Como é que processa o seu trabalho, a sua tarefa? O processo criativo não tem muitas regras. Eu diria até que prima pela falta delas. Porque em qualquer momento, que eu próprio desconheço esse momento, estou aqui, por exemplo, nesta sala, e estou muito longe por exemplo, do trabalho que estou a fazer na altura. Não estou sequer a pensar nele. Mas subitamente ocorre qualquer coisa e imediatamente lanço mão do gravador que habitualmente utilizo e começo a gravar. E tanto posso escrever apenas meia dúzia de palavras, gravar meia dúzia de palavras, como posso estar ali a falar durante 1 hora e tal, ou 2 horas. Portanto, um capítulo ou dois de um livro, por exemplo. Posso escrever já tenho escrito capítulos inteiros, portanto, de uma só vez, levam várias horas, evidentemente, mas não é uma coisa que eu possa dizer, bom, de manhã, a única coisa que eu faço realmente de manhã, por imposição, esta imposição de horário, é para que realmente faça o trabalho que tenho de fazer, é quando passo do gravador para o computador. Porque me agrada muito mais, quando eu digo que estou a escrever, estou a gravar. E agrada muito mais, de facto, escrever do que depois ir passar ao computador, que é uma tarefa mais, enfim, menos interessante. Se bem que esta primeira passagem para o computador corresponde já à primeira revisão daquilo que eu escrevi. Por regra, um livro está pronto depois de eu ter lido bem umas 7 vezes. Isto é, quando já não posso mais com ele, não é? Em relação à sua fonte de inspiração, como é que lida com ela? Isto é, idealiza um livro, depois grava e ainda volta a alterar esse texto? Sim. Ou tem uma ideia fixa, tem ou não? Não.
Não. Não. No princípio, quando eu comecei a escrever romance, eu entendi a construção do romance, digamos assim, como um trabalho universitário. Isto é, onde se fazia primeiro um esquema e a partir desse esquema, então, nós íamos construímos um trabalho de pesquisa. Acontece que eu também fiz um guião para o primeiro romance, para logo, no princípio, descobrir que, de facto, não tinha servido para nada, porque as personagens estavam a tomar caminhos completamente diferentes daqueles que eu tinha previsto e, portanto, não valia a pena fazer esse trabalho. Então, como é que eu parto para um livro? A primeira coisa é a observação da realidade, porque sou o autor do realismo que eu Mas é engraçado, deixa-me interromper. Sim. Quando diz que as personagens estavam a tomar um caminho, Exatamente. não são bem as personagens, é o próprio escritor que as está a levar para determinado Parece. caminho. Não Parece. sabe. É o que parece. É o que parece. É? Mas não é o que é. Não. E a diferente. sensação que sim. É a coisa mais... Exatamente. Por exemplo, eu tenho um livro, que livro? O Livro Negro do Ódio, por exemplo. Quem já leu o Livro Negro do Ódio sabe que há dois amigos, uma senhora e um cavalheiro. No princípio, eu sempre pensei que aqueles dois casariam. Nunca consegui que eles casassem. E porquê? Isto pode parecer uma coisa... Pode até parecer um bocado falacioso, mas não é. Isto é verdadeiro e não acontece só comigo, que eu já ouvi muitos autores a dizer exatamente a mesma coisa. A nossa prisão à personagem, não ao contrário. Quem nos domina é a personagem, não nós quem domina a personagem. Porque de repente ocorre qualquer coisa e digamos que há um acontecimento e esse acontecimento não foi pensado. Ocorreu naquele instante da escrita. E ao ocorrer naquele momento, ele alterou o percurso que se tinha previsto antes. Daí eu ter aprendido que começo por ter uma ideia, essa ideia resulta da observação da realidade e, portanto, a sociedade, o mundo é um grande palco e com muitas personagens, não é verdade? Claro. E, portanto, é só observar realmente o que se passa Muito interessante na vida real. E depois passar realmente para a literatura. Sim. Muito bem. O local da sua infância teve influência no tipo de livros que escreve? Não. Estou-me a lembrar de Lisboa e Castanheira do Ribatejo, por exemplo, ou Castanheira de Pera, no livro que eu ainda não publiquei, mas que aparece também. Aparece, mas isso aparece sempre. No meu caso, muito porque meio rural, porque nos conhecemos. Os meus livros são um bocado mais até urbanos que rurais. Mas é assim, como todos os autores, nós recorremos sempre às nossas próprias memórias. Isto é, quando eu escrevo, por exemplo, este livro, este último romance, que é a história de António Malazar, decorre na cidade de Lisboa, mas eu percorro, mesmo que não diga os locais, que não me refira concretamente aos locais, a minha mente está a percorrer as ruas de Lisboa e eu estou a orientar-me pelas ruas da cidade, não é? Portanto, mas, pronto, Lisboa, porque não, mas mesmo assim, eu já li esse livro e gostei, e realmente a maneira como é descrito o assassinato do rei tem bastante pormenor e percebe-se... na Praça do Comércio. Exatamente, percebe-se que estamos em processo... A história de António Malazar é um livro complexo. Passo, etc. Sim, exatamente. É um livro complexo. É um livro complexo, porque é um livro que parte de uma observação, lá está, uma observação da realidade, e que neste momento está a ocorrer, que é a ideia, o mito dos salvadores de pátrias, que há sempre alguém que vem salvar a pátria. As pessoas nunca se assumem como atores dessa mesma, digamos, dessa salvação da pátria. Estão sempre à espera que apareça um Salvador. Pois. E a verdade é que temos andado de Salvador em Salvador e nunca mais chegou a Salvador. Parece que não. Algum poeta, escritor, historiador o influenciou na sua maneira de escrever? Não. Há talvez pessoas com quem eu me identifico mais, porque a sua literatura é mais próxima da minha. Como a minha literatura é uma literatura de um realismo sociológico, portanto uma literatura que pretende observar a sociedade e pensar sobre as questões sociais,
Posso dar como exemplo um português, Sérgio Pereira Gomes, que infelizmente morreu muito cedo e, portanto, deixa uma obra relativamente reduzida, e um grande escritor americano, John Steinbeck, que de facto era também um escritor do social. Não é? Basta lembrar livros como As Vinhas da Ira ou O Leste do Paraíso. Muito bem. Diga-nos, como é que se processa a venda dos seus livros? Eu tenho os livros anunciados na internet e, por regra, é apenas através da internet que vendo livros ou então em contactos pessoais. O mercado livre está extremamente complicado. A maior parte dos livros que muitas editoras estão a publicar custam muito dinheiro aos autores, não às editoras, aos autores. E todos os dias sem pois, livros, exatamente, exatamente. E as editoras não têm também capacidade financeira para financiar tanto livro, não é? E então, acontece que muitas vezes os livros vão para as livrarias, ao fim de um ano os livros que não saíram são recolhidos, já vêm em mau estado, já não servem para nada, vão para o lixo, e o autor é que tem que pagar isto tudo, não é? Incluindo depois o retorno do livro para as suas mãos, para simplesmente o deitar fora. Claro, e isso é tudo muito complicado. E o melhor realmente é tentar chegar às pessoas pelos meios de comunicação que as possuímos. Pois. No próximo dia 21 de março vamos assinalar o Dia Mundial da Poesia. Quer fazer o favor de nos indicar um poeta da sua admiração, por exemplo? Sim. Eu tenho um particular gosto mais pela poesia, digamos, até ao início do século XX, mais até ao início do século XX. Mas compreendo a poesia mais moderna, até porque eu próprio escrevo, e portanto eu compreendo que há formas diferentes de fazer poesia. Sim, modernamente, Herbert Welder, por exemplo, isso é inevitável, não é? E depois, para mim, algo que leio desde criança, curiosamente, e que ainda hoje para mim é extremamente inspirador e agradável, leitura extremamente agradável, é a lírica camoniana. A lírica camoniana é, de facto, para mim, uma poesia fundamental. Sabe que na tertúlia de junho vamos ter um sobrinho do Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, sim. Exatamente. Nos vai honrar com a sua presença e também vai ser... Portanto, é uma tertúlia só dedicada à poesia e a Fernando Pessoa. Sabe, eu quanto ao Fernando Pessoa, eu não sou um pessoano, não estou a pôr em causa, evidentemente, a qualidade da poesia de Pessoa, mas não sou realmente um pessoano. E acho que muita gente não o era até ao dia em que o comércio descobriu o Fernando Pessoa, porque o Fernando Pessoa durante muito tempo teve completamente esquecido. Claro, depois conseguiu-se transformar essa imagem em dinheiro e então muitas coisas hoje se dizem, estudos que se fazem sobre Pessoa. Não estou a tirar o mérito nenhum à Pessoa, não tenho sequer essa autoridade. Agora, há uma coisa que, o direito que eu tenho, é uma questão de ordem estética. Há poemas, poesia de Pessoa, que para mim é extremamente interessante, há outra que eu não considero assim tão interessante, nem tão transcendente. Mas como tem lá escrito por baixo Fernando Pessoa, as pessoas começam a dizer, isto é muito bom, é Pessoa e é muito bom. Porque a coisa mais difícil que alguém pode dizer é que leu o livro e que chegou ao fim e não gostou. Porque se disser que gostou, ninguém lhe pergunta porquê. Mas se disser que não gostou, vão-lhe perguntar, então, mas não gostou porquê? E então diz que sim. E então a pessoa não sabe o que dizer e o mais prático é dizer, sim, gosto muito. E está resolvida a questão. Muito bem. Outra fase também da sua vida foi como professor. Como é que se processou a carreira de professor? Na faculdade, portanto? Sim, a minha carreira como professor é uma carreira um pouco sui generis, porque eu tenho do ensino um entendimento que é muito diferente daquilo que é o comum. Eu recordo, por exemplo, aqui na escola, aqui em Loures, estive numa escola aqui em Loures, e recordo-me de me ter chegado aos ouvidos algumas informações de alunos que diziam que gostavam de ser meus alunos porque eu era um professor diferente. E eu sei porque é que era um professor diferente. Porque eu ia para as aulas, mas no fundo, e porque era professor de História, e isso permitia-me, de alguma forma, dar aulas de um modo talvez
mais criativo, como a criatividade que utilizo para a escrita dos romances. Porque, embora os meus romances sejam isso mesmo, sejam romances, a verdade é que eles são rigorosos do ponto de vista dos raciocínios sobre a sociedade e das informações que Quer dizer contêm. que a história ajudou a construir Eu não sei se foi a história que me ajudou a construir os personagens ou se foi esta minha apetência pela leitura e pela escrita desde os 12 anos, não é? Que me levou também para o campo da história. Estas coisas são sempre muito difíceis de saber se realmente primeiro é o ovo ou a galinha. Ainda hoje mantém contacto com ex-alunos? Sim, imenso. Eu lembro pelo menos de uma vez lá ter aparecido numa tertúlia um seu ex-aluno, mais a mãe ou coisa que valha, era uma senhora que vivia com ele, qualquer coisa assim do género. Pois era uma amiga dele, sim, exatamente. Bom, esse foi meu aluno há 10 anos, apenas, mas tenho alunos que hoje são avós, que foram meus alunos, não é? Com quem mantenho excelentes relações de amizade. Ainda agora estive aqui em minha casa, passou aqui há algum tempo, uma amiga que já vive no Brasil há bastantes anos e que foi minha aluna quando tinha 12 ou 13 anos. Hoje tem 45, passou bastante tempo. 45, exatamente. Pronto, e ela ficou, digamos assim, como que fazendo parte da nossa família. Não é? Nós somos assim uma espécie de pais adotivos dela. Isso é bom restar essa situação. A história, eu gostaria só de acrescentar o seguinte: a história permite a um professor uma coisa que eu acho que é muito interessante, que é a aproximação entre as pessoas. O não dizermos que a história foi o que passou, não, a história somos nós. Nós o que somos, aquilo que vai um pouco ao encontro do título da palestra, não é? Afinal, quem somos nós? Nós somos, de facto, o resultado da própria história. Tem raízes muito antigas, não é verdade? Há milhares de anos. E nós refletimos essa cultura. Portanto, nós somos a própria história. Somos o resultado da própria história. Okay. Isto permite, de facto, um grande... Agora, derivando a nossa conversa para a gastronomia, qual é o seu prato preferido e a região também do seu agrado? Portugal continental. Sim. Talvez o prato que eu gosto mais é leitão assado acompanhado com espumante. Muito bem, sim, senhor. Porque, eu digo espumante, não digo vinho gaseificado da região da Bairrada. Que é digo mesmo espumante, claro. Exatamente, digo mesmo espumante porque é um prato que eu gosto especialmente, mas gosto daquelas coisas todas que os portugueses gostam, precisar portuguesa, feijoadas e outras dietas que já... E a região? Pode ser da Barrada ou aqui na Negreiros até. Devo dizer-lhe que, ainda com os amigos, há muito pouco tempo, estivemos a almoçar lá em cima na Mialhada da região da Bairrada, e depois comemos aqui também leitão. Nota-se que há uma certa diferença. Eu, francamente, eu acho que ambos são bons. Um pouco a técnica, do lado de cima é sábio inteiro, daqui é espalmado. De resto, eu francamente não lhe encontro assim uma diferença por aí além, a menos que tivesse ao pé os dois e então começo de um, começo do outro. Agora, comendo agora um, o outro depois, não dá diferença nenhuma. Para mim é sempre bom, de facto. Muito bem. Relativamente aos gostos musicais, descobrimos aqui há uns tempos, num aniversário de vocês, que havia, acho que há um gosto especial pelo Fado de Coimbra, não foi? Aliás, há um registro que eu fiz na altura e que o Emanuel, o seu cunhado, fez o favor de acompanhar, exatamente. Sim, eu gosto bastante de Fado de Coimbra, mas digamos que eu tenho nostalgia de um passado que não tive. É uma coisa um pouco complicada. E porquê? Porque eu fiz a minha licenciatura em Lisboa, mas verdadeiramente gostava de ter feito em Coimbra. Porque se eu tivesse feito em Coimbra, eu teria sido um fadista de Coimbra. Estando eu no meio académico de Lisboa, nunca houve, de facto, a oportunidade de cantar fado. Mas gosto de cantar fados de Coimbra, até porque
eles estão de acordo com os meus gostos musicais e até de um sonho que eu não realizei, porque se me perguntasse o que é que eu verdadeiramente gostaria de ter sido na vida, eu digo muito simplesmente, gostaria de ter sido cantor lírico. Porque tenho uma voz com características suficientemente, digamos, com qualidades suficientes para ter sido desenvolvida e ter dado... Teria sido um tenor em mais jovem, seria barítono agora, com certeza, porque entretanto muito bem. São aqui uns tons, não é? E pronto, terminamos esta breve conversa. Dr. Amílcar das Neves, muito obrigado por nos ter recebido e ter disponibilizado. Vou aproveitar a oportunidade para mencionar, por exemplo, os livros Terras do Inferno, Ilha do Paraíso, este aqui assim, As Duas Faces de Jota. É um livro espetacular, eu já o li, aliás eu já os li quase todos. A história de António Malazar e O Voo dos Gaviões. Exatamente. Todos eles são livros... Faltam Memórias Cinzas também. Todos eles são livros que eu costumo dizer, sem te estar a mentir, de que começa-se a ler o livro e é muito difícil largá-lo, porque são livros muito, muito interessantes. Em relação ao termo desta nossa conversa, apenas lembrar que a tertúlia tem lugar no dia 27 de março. Para além da palestra do Dr. Amílcar das Neves, eu próprio vou apresentar uma série de diapositivos que chamei Retrospectiva das Tertúlias apresentadas no ano de 2012. Este trabalho já era para ter sido apresentado na tertúlia de fevereiro, no 5º aniversário, só que realmente eu entendi que devia dar tempo a outros intervenientes, a outros amigos, em detrimento deste próprio trabalho, que será então apresentado em março. Para todos, um abraço muito grande, muita amizade e muito obrigado por nos terem escutado.